Salve, salve, nação Coxa Branca. Após dois empates complicadíssimos agora na reta final da Série B, a gente vem para mais um TV Couto e vamos discutir agora aqui acompanhado com dois novos integrantes aqui na bancada, né? Vamos ver o que dá para fazer ainda esse ano. Então, vem com a gente. Então, galera, até fazia um tempinho aí que a gente não tinha um TV Couto. Tivemos muitos jogos, um próximo ao outro, certo? Nos últimos 10 dias aí tivemos 3 jogos aí do Curitiba, né? Intervalo muito curto. E até por isso a gente deu uma pausinha aí nos programas justamente para agora, então, né? Conseguir fazer uma análise. Hoje estamos aqui com duas presenças ilustres aqui na nossa bancada, o MC Ferzotti e o nosso grande Everton aí. Acho que a Nath e o Clens, não sei se eles ficaram muito chateados aí com essa onda de resultados. Então hoje estamos aqui com dois amigos nossos aí para discutir comentar, eu acho, esses dois últimos empates, que no meu ponto de vista decidem o campeonato, infelizmente. Então o empate contra o Figueirense era um jogo contra o Figueirense lá em Floripa, era um jogo chave para as pretensões do Curitiba, e contra o CSA e Dependicais, então nem se fala. Então o que vocês têm a acrescentar dentro dessa linha de pensamento? Então, o que aconteceu com o Figueirense, no jogo com o Figueirense, foi um retrato do que o Coxa tem feito praticamente o campeonato inteiro, que é perder ponto bobo. Eu não sei se vocês concordam, mas ontem eu estava somando com um amigo, se eu não me engano, foram 12 ou 13 pontos assim que a gente perdeu de estar ganhando e deixar acontecer um empate. E contra o Figueirense a gente estava ganhando, podia ter segurado o placar, era um jogo decisivo, e a gente levou o empate ali e praticamente já morreu a esperança. Não, no meu ponto de vista, com relação às últimas duas partidas, a gente tinha anteriormente comentado a necessidade, né? Talvez até um empate, a gente comentava, né? Um suposto empate e tal, com o Figueirense, um bom resultado à medida que o Curitiba pudesse vencer dentro de casa. Mas não foi o que aconteceu. O Curitiba, ele paga muito caro os seus erros, né? Em todos os sentidos. O Coritiba, ele é um time que, mesmo o Argel, sabe, conseguindo extrair alguma coisa, pelo menos a nível de entusiasmo, né, naquela base da garra, você veja que o Argel conseguiu colocar o Coritiba num patamar que pouco conseguiu esse ano. Qual que foi? De conseguir o Coritiba não perder 4 partidas, e mesmo assim, o Coritiba ainda não conseguiu sequer chegar próximo ao G4. E ontem, debaixo de um dilúvio, meu amigo, aí as coisas se tornaram bem difíceis. O Curitiba mostrou realmente que não tem uma equipe qualificada e paga caro por isso. E teve um time ontem, no meu ponto de vista, o Figueirense, sim. O Figueirense é uma equipe que o Curitiba tinha totais condições de vencer, mas ontem já a equipe do CSA mostrou mais qualidade, fez o jogo certo, entendeu como que funcionava o campo naquele momento, encharcado, e colocou o Curitiba numa situação difícil que é praticamente impossível de subir. Praticamente. Aquele gordo maldito do Walter jogou muita bola também. Eu acho assim, complementando o que vocês dois agora acabaram de frisar, sim, os pontos bobos, é incrível como o Curitiba perdeu ponto. Demais. É bobo. Só para título de constatação aí, vamos ver o segundo turno aí, ponto que o Curitiba perdeu. Empate em casa com o Sampaio Correia, são 2 pontos. Aí você pode colocar, eu considero 2 pontos perdidos sim contra o Figueirense pelo que o jogo apresentou, certo? O Figueirense foi lá, teve a chance de fazer o 2-1, quando estava 1-1 o jogo, perdeu um pênalti. Sim. Aí o Curitiba tudo fazendo aquele gol ali já no final. Sabe aquele tipo de jogo que você pensa assim, nossa, não vai perder, o jogo tá tudo dando certo pro Curitiba. Então colocamos mais 2. 4. E aí, as 2 derrotas em casa, que no meu ponto de vista, contra o Londrina e contra o Oeste, é inadmissível. Então a gente joga só no segundo turno, tá, Ferzotti e Everton, só no segundo turno. São 10 pontos. E 10 pontos que escolheu, 45 que o Curitiba tem hoje, seriam 55. O Curitiba estaria na vice-liderança aí da Série B. Então vamos ignorar o primeiro turno pífio que o Curitiba fez. Isso que eu ia salientar. Entendeu? Eu ia salientar justamente isso. O primeiro turno horroroso que o Curitiba fez, né? Principalmente quando se tratou de jogos fora de casa, aí o Curitiba vem pro segundo turno e não ganha nem fora nem dentro.
sabe? E daí vem esses jogos que o Curitiba, você acabou de salientar, que perdemos pontos importantíssimos. E uma equipe do padrão do Curitiba, tamanho do Curitiba, sabe? É inadmissível perder pontos para equipes como, você bem frisou, Sampaio, Oeste, o próprio Londrina. Sabe? O Curitiba perdeu 6 pontos para Londrina. Sim, e para piorar agora, sabe? Para piorar a nossa situação, vamos colocar assim, fica a realidade muito dura, que a gente sabe que se a matemática permite alguma coisa ao Curitiba, nós, torcedores, que analisamos com a razão, sabemos que nós não temos time para ganhar 5 ou 6 partidas consecutivas. Justamente por isso, o problema do Curitiba o ano inteiro foi técnico. E não só comando técnico, mas como a falta de técnica. Eu não me lembro de um jogo individual esse ano que o Coxa convenceu, que eu saí do Couto convencido de que a gente iria apresentar um bom futebol e subir para a primeira divisão. Eu realmente não lembro de um jogo no ano. Talvez um ou outro desempenho fora de casa que agradou bastante, assim, mas dentro de casa eu não lembro de um desempenho convincente mesmo. E esse foi o maior problema do Coxa o ano inteiro. O Curitiba não teve comando técnico. Hoje à tarde eu estava assistindo o jogo do Sub-23, que eu acho um excelente laboratório. O Aspirantes. O Curitiba ganhou, o Pablo Thomas fez 2 gols. É um menino que não deu certo no momento que foi inserido no elenco. Talvez ele não tenha feito boas partidas. Mas tem 2 piás ali da base que eu acho que no ano que vem eles podem ser que dê certo, que é Matheus Bueno e Natan. Os piás jogam muita bola. Talvez, eu não sei se no comando técnico do Curitiba não tinha espaço para os piás jogarem, não tinha confiança nos jogadores, mas eram guris ali que podiam ter sido melhores utilizados durante o ano. Em relação aos jogadores, assim, eu fiz um programa, acho que uns 4 ou 5 programas atrás, eu fiz o seguinte comentário, não sei se vocês vão concordar ou não, tem uma comparação meio grosseira que eu fiz. Mas o Curitiba, na hora de contratar, Everton, foi no mercado, vamos fazer uma comparação. O cara vai no mercado e daí tem todas as prateleiras lá. E ele não monta uma lista para saber o que ele precisa em casa. E aí, ou para fazer uma receita, para fazer um prato, ou simplesmente para comprar o que ele precisa dos materiais do dia a dia. Então o Curitiba foi lá e foi pegando tudo. Esse aqui está com preço bom. Vou pegando. Vamos fazer uma comparação então como se fosse uma receita. Então ele vai lá, pega lá um saco de feijão, pega lá um champignon, pega lá um creme de leite, porque o preço está bom. Daí ele chega em casa, na hora de fazer a receita, ele não tem receita. Ele pega todos os ingredientes, mistura e vê o que dá. Então o Curitiba não teve uma coerência, um critério de contratação. O Curitiba simplesmente foi ao mercado, contratou o cara, porque esse aqui era bom lá no Campeonato Paulista, era artilheiro, daí o outro, sei lá, jogou bem em 2014, e não tem uma coerência. Um time que simplesmente, um time que teve 3 técnicos a nível de contratação, né? Porque o Argel não pode contratar, mas, sei lá, foi feito uma algazarra. Vamos combinar entre nós aqui. Futebol não tolera incompetência. Você é duramente cobrado e injustiçado se você for incompetente. Você entendeu? O Curitiba foi incompetente. As contratações do Curitiba, como você falou, o Curitiba foi ao mercado, mas contratou muito mal. E impôs ainda a categoria de base algo duro também, porque Sim. não deu um suporte técnico para que esses meninos pudessem ter segurança dentro de campo. Então, em determinados momentos, a categoria de base ela precisa do quê? Ela precisa ser colocada aos poucos e ter jogadores com qualidade técnica para dar o suporte necessário. Mas não foi o caso do Curitiba. O Curitiba jogou nos ombros da categoria de base a responsabilidade. Ele, Curitiba, pecou quando acreditou que só a base iria dar certo. Ele precisava de jogadores experientes, maduros, principalmente com tarimba na segunda divisão. Sabe? Exatamente. Então hoje o Curitiba colhe um fruto que nós aqui da TV Couto e tantos outros torcedores apaixonados pelo Curitiba sabia que era uma tragédia anunciada. É triste. Sabe? Aí todos dirão, não, mas temos chances. Parece que eu estou falando num tom que não iremos subir. E nós não vamos subir, é só um milagre. E a gente sabe que para ter um milagre no futebol é difícil. De futebol impõe competência. E esse Curitiba não é nem um pouco competente, principalmente em sua gestão de futebol. Isso que você falou acaba queimando os jogadores quando Claro. são inseridos de maneira errada. Os caras da base, o que mais se ouvia no Couto era tal pessoa, tal, não serve. E não é isso realmente. Talvez eles não tenham sido inseridos em um time ideal para eles poderem trabalhar, mostrar serviço. Talvez não tenha sido isso. E o maior culpado disso é o Samir Namur. Não estou falando, lembro que no final do ano passado eu escutei um áudio onde ele falava que
ele por ter experiência no futebol sintético, ele iria saber contratar. Não apontando o dedo, mas a equipe que ele pegou para contratar, a equipe que ele pegou para gerir o Curitiba, era uma equipe que não ia dar certo nem no futebol suburbano. Não deu certo, eles erraram em todos os pontos. E, na minha opinião, Everton apaixonado, Didi apaixonado pelo Coxa, eu também sou. Mas eu não me julgo competente para gerir um clube do tamanho do Curitiba. E eu acho que se o Samir Namur ele tiver um pouco de respeito pela instituição Curitiba, porque nós nunca estivemos tão fracos, a gente estava comentando hoje, agora há pouco, nosso passado, nosso futuro tende a ser sombrio, porque nós nunca estivemos tão fracos financeiramente, institucionalmente, a gente não sabe o que vai vir. E se o Samir Namur ele tiver um pouco de humildade e vergonha na cara, eu acho que ele não vai ficar para o ano que vem. Ele entrega nas mãos de uma outra pessoa, não sei, não quero nem cogitar nomes aqui, mas alguém que possa vir com muito peito para gerir o Curitiba, porque a bomba vai ser muito grande. Você estava aí falando sobre o comentário no início do programa a respeito do Walter, né? O glorioso Walter. Walter, né? Então, ele deitou e rolou literalmente ontem no gramado do Couto Pereira. Ele quase caiu do trololó da maca quando os maqueiros estavam saindo lá no risado, levando uma boa. Walter, tinha lugar hoje nesse time do Curitiba de 2018? Com certeza. Com certeza. Eu particularmente sempre gostei do Walter. Eu acho ele um jogador que, se a condição física dele às vezes deixa o pessoal meio temeroso com relação à contratação, eu analiso que ele tem qualidade. Tem qualidade e ontem ele se demonstrou um jogador diferenciado. O gol do CSA passou diretamente pelo Walter. A liberdade que teve, um jogador igual o Walter, que trabalha a parede, que tem um chute de média e longa distância muito bom, você tem que marcar ele de perto, incomodar, a zaga tem que incomodar ele. E justamente o Curitiba tomou um gol numa parede do Walter para um arremate de longa distância, que era o que o jogo propunha ontem, né? Ter o arremate de longa distância, porque o futebol em si não tinha como trabalhar a bola. E o Curitiba não conseguiu concluir de média e longa distância, e já o CSA concluiu e fez o gol. Eu também acho que o Walter com certeza teria lugar, porque ele é um jogador muito técnico. Ele joga parado, só que ele é aquele jogador que ele é muito decisivo. E faltou muito isso pra gente esse ano. Faltou um cara que fosse lá e decidisse, que fizesse gols 45 do segundo tempo de mão, não sei, mas que decidisse. Foi o Guilherme Parede. O Guilherme Parede acabou sendo esse cara, mas precisava de um cara com mais força, que talvez o Walter ele tem uma força no elenco lá, que é muito grande. O Walter é um cara muito técnico, com certeza teria lugar. Ele é um cara meu amigo da galera, assim, ele é um cara que quando ele encaixa no grupo, ele tem essa coisa. Sim, ele é um ele cara é carismático, né? É, um cara que quando o técnico gosta dele, ele rende. E talvez aqui, quem sabe, que com a estrutura que tem no Curitiba, que é uma estrutura um pouco melhor do que a do CSA, a estrutura melhor do que o Atlético Goianiense, o Goiás, clubes que ele passou agora mais recentemente, né? De repente, se dessem condições para o Walter fazer um trabalho aí de academia, de ficar um pouquinho mais fino ali, quem sabe, ele teria sido muito mais útil do que Alexandre, Bruno Moraes e Jonas Belus, os três centroavantes que foram aí tidos como resolvedores de problema para o ano 2018. É uma pena. É uma pena. Bom, agora já encerrando então, já a TV Coach, entrando na reta final, gostaria de escutar a opinião dos amigos em relação ao que vocês esperam do Curitiba nesses 6 jogos que restam ainda, né? O que vocês acham, como que tem que ser a conduta do time, né? Tendo em vista que, como você já mencionou, Everton, é muito difícil o Curitiba vencer os 5, empatar 1 ou ganhar os 6. Então, o que vocês acham aí que o Curitiba tem que fazer aí para encerrar o campeonato ou de forma digna? Ou qual é a opinião de vocês em relação a isso? Bora. Vai lá, pode começar ali, Ferzotti. Eu espero que o Coxa termine esse campeonato com dignidade, porque realmente eu não acredito que a gente vai subir. Pelo que o Curitiba demonstrou no campeonato inteiro, não vai vencer os 6 jogos. Mas que vença o que puder e termine com dignidade para a gente poder terminar esse ano e esquentar tudo que tem para esquentar a cabeça e pensar no ano que vem. Eu, na minha opinião, o Curitiba agora nessas últimas 6 partidas, já que ainda existe esse fio de esperança, e tem muito torcedor que se agarra nisso, e é justo, o coração fala muito alto nessas horas, então eu acredito que o Curitiba tem que jogar o que ele está jogando. Se você analisar em tese, os últimos jogos que o Curitiba fez na mão do Argel foi diferente ao longo do ano inteiro. Está invicto, inclusive. Sabe? Né? Ele está invicto. Então, isso dá demonstração clara que o que fez com que o Curitiba não chegasse foi justamente o que o Curitiba fez no passado recente, aí, ao longo do campeonato. Então, o Curitiba tem que projetar, sim,
as 6 vitórias, trabalhar o jogo a jogo, tentar pontuar o máximo que puder, até se esgotar as esperanças. Mas eu acredito sim que a diretoria já tem que, de alguma maneira, talhando meios de se arquitetar internamente, fortalecer o clube internamente, para que o Curitiba possa trabalhar diferente em 2009, independente da divisão que ele esteja, sabe? O Curitiba pecou muito, errou muito, forçou muito na sua força, tradição e camisa, e a Série B ela exige um pouco mais do que isso, e o Curitiba do Samir Namur não entendeu esse recado, e o Curitiba hoje paga muito caro, e a nação coxa branca entristecida. Argel fica para o ano que vem ou é prematuro ainda? Qualquer análise nessa altura do campeonato, literalmente? Pelo que demonstrou até agora, por mim ficaria. Ficaria? Para você é prematuro? Para mim ficaria, mas ainda é prematuro salientar, porque é um técnico que tem mercado. Né? Então, um técnico que tem mercado é sempre perigoso analisar, ainda mais que o Curitiba, pela tendência, deve se manter na segunda divisão. Tá, eu acho que é isso mesmo também. Eu já vou mais ou menos na linha do Ferzotti, não, claro, sim, respeitando a opinião do amigo aqui, mas eu acho que o Curitiba não consegue as 5 vitórias, ou empate, ou 6 vitórias seguidas. Acho é improvável, né? Não é que seja difícil, para mim é improvável. Pode ser que aconteça, queima a língua, e daí vai ter a gravação lá, vão falar, porra, o Didi falou que não ia subir, subiu, tá aí. Mas eu acho que com um time que é questão de justiça, porque um time que ficou, por exemplo, 3 ou 4 rodadas no G4, você vai comprar o CSA, que é um time que veio de Alagoas, um time que veio da 3ª divisão, e é um time que tem, acho que, salvo engano, das 32 rodadas ele ficou 24 ou 25 dentro do G4. Então um time desse que teve uma regularidade, teve uma sequência de bons resultados, vem jogando básico, fazendo feijão com arroz, dentro daquela ideia que eu falei da receita, eles buscaram montar um feijão com arroz bem temperado, colocaram uma farofinha ali que pode ser o Walter, enfim, não sei. Entendendo, né, suas limitações. Né? E jogou, pegou um técnico experiente em Série B, que era o Marcelo Cabo, né? Colocou o cara lá, ele já tinha subido com o Atlético Goianiense, tinha histórico de Série B, fizeram um planejamento. Acho que talvez nem eles esperassem isso, eles provavelmente montaram o time para ficar na Série B, não só ficou, como surpreendeu e está aí muito perto do acesso. Se não subir, vai ficar em 5º ou 6º lugar. Outro time também que, apesar de ter perdido essa rodada, mas que vem fazendo uma Série B muito boa, na minha opinião, é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem como técnico hoje Cláudio Tencati. Tencati foi técnico por anos Londrina e, caiu enfim, agora, né? Mas caiu, mas fazia um trabalho... Mas ele caiu justamente porque o Atlético Goiás tem chances reais de voltar. Então é natural que a diretoria não perdeu tempo esperando derrotas em cima de derrotas. Eles vão movimentar, criar um fato novo para que nessa reta final o time... Eu acredito que o Vila Nova, que é um outro time que está ali, está com o Emerson Maria, muito próximo. Então ele também foi um cara que já tem histórico de acesso, acho que com o Figueirense ou o Avaí. Mas você sabe que você puxou um tema bem importante, já que você citou o CSA. Eu acho assim, o CSA ele veio da 3ª divisão com um orçamento extremamente modesto, sabe? Contratou um técnico que conhece de 2ª divisão e ele trouxe algo que é muito bom para o futebol, mas que não serve para o nosso Curitiba, que é o quê? A pouca responsabilidade. Ele foi um time que joga sem responsabilidade, sabe? E aí, dentro deste gabarito, eles conseguiram encaixar suas peças, fechar um grupo, jogadores de pouca rodagem, talvez o Walter seja o grande nome né? Até então era Edinho, né? Que daí foi pro Ceará jogar a 1ª divisão. E aí o CSA desandou a jogar, desandou a fazer gol, montou uma equipe, uma estrutura para aqueles jogadores, entendendo suas limitações. Eu acho que o Juan tá lá no CSA. O Juan não jogou ontem, mas tá lá. Então acho que é por aí. Eu acho que o CSA se faz merecedor dentro do que você acabou de falar pelas vitórias que conquistou. Verdade. Acho que é isso então, galera. Encerramos por aí. Vamos acompanhar, né? O Curitiba agora aí, não podemos abandonar. Em que pese temos um público que está muito pífio, né? Pífio. Girando em torno de 2 a 4 mil pagantes. É um público, acho que contra o Avaí, que foi num sábado, teve 4 mil. Para as tradições do Curitiba. Ontem, por exemplo, naquele dilúvio que fez em Curitiba, 2 mil pagantes. Vamos ver como é que a torcida vai acompanhar, vai reagir a acusar o golpe, né? Bem como a diretoria. Eu acho que a diretoria está ciente que a missão é quase impossível e vamos acompanhar o Curitiba. Não deixar de torcer, nós que, né, já passamos por momentos muito difíceis na nossa trajetória de torcedores do Curitiba. E ser coxa não é fácil, nós sabemos que não é fácil. A gente diz até que ser coxa branca é pros fortes, viu? E eu quero só aproveitar o gancho aqui, Didi, só um minutinho. Quero mandar um abraço aí pra galera. Cornetas do Fosso,
Tô aqui representando vocês com a camisa, tá? E vocês que também são desses que nunca abandonam, que a paixão fala acima de tudo. Curitiba é muito maior do que qualquer pessoa que esteja acompanhando, ou qualquer presidente, ou qualquer coisa que esteja dentro do clube trabalhando em algum segmento. Curitiba é muito grande. Com certeza. A gente não... Agora é hora de mostrar que nós somos mesmo a torcida que nunca abandona, porque eu acredito que esse é o nosso momento mais fraco historicamente, e Sim. agora que a gente tem que estar do lado do Curitiba e mostrar que a gente está junto até o fim mesmo. Tem algum abraço aí, grande Ferzotti? Tem. Vou mandar um abraço pro meu amigo Vinícius Clens, tá até com o boné dele, cedeu lugar para mim hoje, sempre manda um abraço para mim, mandou vários abraços aqui. Diz que tá mal, mas enxugou finalzinho de semana, mas tá daquele jeito ressaqueado. Clens, abração para você, meu brother. Então tá bom, um abraço aí pra Nath, que eu estou aqui ocupando hoje o lugar da musa da TV Couto, né, no centro aqui da mesa, responsabilidade muito grande. Mas é isso, agradecer a audiência mais uma vez de todos vocês. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook, sigam o nosso Instagram, respondam nossas enquetes, mandem sugestões e o principal, o YouTube. Né? Ativa o sininho lá no YouTube, porque sempre quando sair vídeo novo, novidades, vocês ficam ligados. Deixa o like. Deixa o like nos vídeos, comenta, né? Ó, tá ruim, dá para melhorar, né? Enfim. Sempre muito bom esse feedback, seja ele positivo ou negativo. Então vamos encerrando mais uma TV Couto. Obrigado a todos e vamos esperar aí, aguardar o que acontece na sequência.